Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Efésios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu já mencionei com os irmãos no áudio passado que a estrutura dessa carta aos Efésios é bem interessante, porque nos 3 primeiros capítulos nós encontramos a descrição, a revelação do que é o Evangelho. Nós vimos no áudio passado a diferença, as características entre a vida caída por causa do pecado original e a vida regenerada em Cristo Jesus. E esses 3 primeiros capítulos de Efésios falam tudo que nós recebemos, tudo que nós somos em Cristo Jesus. Lá no primeiro áudio, o título do áudio era exatamente Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Então, aprove ao Senhor fazer convergir todas as coisas, celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. E aí, nesses 3 primeiros capítulos de Efésios, nós descobrimos a nossa vida em Cristo. Amados, a nossa vida em Cristo é gloriosa. Nós recebemos salvação, redenção, regeneração, perdão. Nós fomos reconciliados com Deus, nós recebemos sabedoria, herança, graça de Deus por meio de Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a viver essa vida gloriosa que Cristo Jesus conquistou para nós. E nos capítulos 4, 5 e 6, nós veremos que são capítulos que nos explicam como que nós podemos colocar essa vida em prática, como que nós nos tornamos colaboradores de Deus, assumimos a responsabilidade de filhos de Deus para colocar em prática essa vida. Tudo é pela graça de Deus, tudo que nós precisamos nós recebemos, nós não conquistamos de Deus. O evangelho não é sobre conquistar, mas é sobre receber de Deus. Mas esse receber essa graça não nos isenta da responsabilidade de assumirmos o papel de filhos de Deus. De fato crermos que o Senhor já conquistou tudo que era necessário para nós e agora nós podemos viver pela graça, pela capacitação, pelo poder que nós recebemos de Cristo Jesus. E aqui nesse capítulo 3 eu quero compartilhar com vocês, com os irmãos, um devocional extraído dos versículos 10 até o 13, que fala um pouquinho sobre esse nosso posicionamento como filhos de Deus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Então vamos lá, do versículo 10 em diante está escrito assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amados, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. Quando eu penso que ele estava preso, quando eu medito nisso, eu fico imaginando o quanto ele havia entendido a vida no Espírito e pelo Espírito. Para ele escrever um conteúdo desse, que é dessa carta aos Efésios, extraordinário, estando preso, ele não vivia mais pelas circunstâncias, ele aprendeu a não viver mais pelas circunstâncias, pelas situações contrárias, pelas tribulações, pelas provações. Ele entendeu de fato o que era a vida no Espírito e pelo Espírito. Ele entendeu o que de fato é viver a partir dessa obra consumada de Cristo Jesus e dessa posição na qual nós fomos colocados. Qual posição? Em Cristo. Nós fomos justificados, agora somos justos, aceitáveis a Deus. Temos um livre acesso a Deus e podemos, pela fé em Cristo Jesus, viver esse relacionamento com Deus em confiança. E veja o que o texto que nós lemos aqui nos diz. Que a intenção dessa graça toda, dessa regeneração, salvação, redenção que Cristo Jesus efetuou para a humanidade, a intenção dessa graça
era que, mediante a igreja, ou seja, mediante aqueles que creem em Cristo Jesus, mediante aqueles que pela fé assumem o seu posicionamento de filhos de Deus, porque lá em João 1,12 está escrito que todo aquele que crê recebe o direito de se tornar filho de Deus. Então a intenção de toda essa graça derramada por meio da obra que Cristo Jesus realizou, a intenção de Deus era que a sua multiforme sabedoria se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, mediante quem? Mediante a igreja. Amados, é mediante a igreja que Deus quer mostrar para os poderes e autoridades nas regiões celestiais a sua sabedoria. Amados, isso é extraordinário demais. Quando nós vemos, aqui na carta aos Efésios mesmo, nós leremos lá no capítulo 6, que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas é contra potestades, principados, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas nós precisamos aprender a viver a partir de Cristo. Nós fomos colocados em Cristo e como igreja do Senhor. A igreja não é uma parede física, não é um templo físico. Os templos são o local onde a igreja do Senhor se reúne, mas a igreja é a comunhão dos filhos de Deus, é a união, a unidade entre os filhos de Deus. E nós, como igreja, o Senhor quer que através de nós, da nossa vida, a multiforme sabedoria dele se torne conhecida dos poderes e autoridades do reino do Espírito. Nós temos autoridade no reino do Espírito, não porque nós temos esse poder em nós mesmos. Foi Jesus Cristo que conquistou esse poder e derramou esse poder e nos deu essa autoridade. Amados, eu quero ler um texto aqui com os irmãos, que está lá em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 até o 19, alguns versículos aí de Mateus 16, mas olha que interessante, é quando Pedro faz aquela declaração extraordinária de que Jesus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas vamos ler esse texto aqui. Então, lá em Mateus 16, do 13 em diante, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ou as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amados, essa revelação que Pedro recebeu ali, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Redentor, tu és o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação que Pedro recebeu ali naquele momento é a pedra angular que Cristo edifica a sua igreja. Por isso que ele disse, e eu digo a você, Pedro, você é Pedro. E sobre esta pedra, qual pedra? A revelação que ele tinha acabado de receber de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, porque Jesus é a pedra angular, sobre esta pedra, porque você recebeu a revelação, entendeu, porque você recebeu do Pai essa revelação, entendeu quem eu sou, sobre essa revelação eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja.
Qual revelação, qual pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus continua, e eu digo que as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Amados, essa é a verdade de Deus para nós. É isso que o apóstolo Paulo estava explicando quando ele escreveu esses versículos aqui. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nós temos autoridade e temos a sabedoria de Deus. Deus investiu em nós autoridade, nos revestiu de autoridade e de sabedoria, para que através de nós possamos viver manifestando a vida de Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amados, nós precisamos aprender a viver a partir dessa verdade. Essa é a realidade sobre nós, sobre a igreja. Nós temos lutado contra carne e sangue. Amados, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra hostes do mal, poderes, principados. E o Senhor já nos deu autoridade para destronar todo tipo de hoste maligna, todo tipo de demônio, todo tipo de potestade que vem contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa cidade, a nossa nação. O que nós precisamos é aprender a viver a partir dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos compreender essa verdade e pela fé acreditar no que a palavra de Deus diz. O Senhor já nos deu autoridade, porque nós estamos em Cristo, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos, é por causa de Cristo. O que nós precisamos é assumir a responsabilidade de vivermos como filhos de Deus. E o que significa assumir a responsabilidade de vivermos como filhos de Deus, como igreja do Senhor? Assumir a responsabilidade de viver pela fé, em confiança em Deus. Amados, a vida no reino de Deus é completamente oposta à vida do mundo aqui. Nós vimos, quando nós estudamos aqui o capítulo 2, o áudio de sexta-feira, nós vimos quem que comanda esse mundo aqui. A Bíblia nos fala o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência, na incredulidade. Amados, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra um espírito maligno, contra hostes, contra espíritos malignos, contra aquele que governa esse mundo aqui. Só que detalhe, em Cristo nós já somos, nós não seremos um dia, nós já somos mais do que vencedores, porque Cristo já expôs Satanás e seus demônios à vergonha pública. Isso nós veremos quando estudarmos Colossenses. Satanás e seus demônios foram expostos à vergonha pública, foram destituídos de poder lá na cruz do Calvário. E nós precisamos assumir a nossa vida de filhos de Deus e viver a partir desse local que se encontra nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vimos isso no capítulo 2. Nós fomos colocados, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer, e nós, como filhos de Deus, como parte da igreja do Senhor, nós precisamos assumir a responsabilidade de viver de fato como filhos de Deus que somos, vivendo em autoridade, não autoridade porque nós somos melhores, não autoridade porque nós merecemos, não, amados, a autoridade que vem de Cristo, é por causa de Cristo, e essa autoridade, amados, nós começamos a exercer primeiramente na nossa própria vida.
na nossa própria vida, a autoridade que o Senhor depositou em nós, para quê? Para vencer todo tipo de tentação, todo tipo de provação que vem contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Aí nós conseguimos vencer para a nossa família, conseguimos viver essa autoridade para a nossa família, vivendo pela fé, crendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa somos salvos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, assumindo isso, crendo nisso, orando pela nossa família, por aqueles que ainda não são salvos. Quantas e quantas vezes, amados, nós falamos assim, o que nos resta é orar. Meu Deus, amados, essa frase precisa sair dos nossos lábios, essa frase precisa mudar. A oração nunca é o que nos resta, a oração é a primeira opção. Porque é na oração que nós assumimos esse poder de sermos filhos de Deus, é na oração que nós assumimos essa responsabilidade de filhos de Deus. Não é porque merecemos, porque somos maiores ou melhores, é por causa de Cristo. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago que a oração do justo é poderosa e eficaz. Quem que é o justo? Nós, amados, que fomos justificados por Cristo Jesus. Por que a nossa oração é poderosa e eficaz? Porque nós somos bambambam? Não, é por causa de Cristo. Por causa do Espírito de Cristo que habita em nós. Porque o Senhor, aprove ao Senhor nos regenerar, nos salvar, nos perdoar, nos dar uma nova vida e nos unir a Ele. Como está escrito em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Amados, que eu e você nós possamos assumir essa vida que o Senhor nos deu. Sabe, amados, nós temos lutado com armas humanas. E nós já aprendemos, estudando ali 2 Coríntios, que nós não lutamos com armas humanas. Embora nós vivamos como seres humanos, nós não lutamos, não guerreamos com armas humanas, mas lutamos com as armas de Deus, que são poderosas para destruir toda fortaleza. Nós veremos aqui em Efésios, no capítulo 6, precisamos estar revestidos com a armadura de Deus para vencer no dia mau, para derrotar o diabo e as suas ciladas, porque as ciladas do diabo vêm contra a nossa vida. Mas nós precisamos entender quem somos no Senhor. Não é por nossa causa, é pela fé nele. É pela confiança nele, na obra de Cristo Jesus. Aprove ao Senhor, o Senhor quis que fosse assim, que mediante a igreja, a multiforme sabedoria dele fosse conhecida dos poderes e autoridades celestiais. Amados, somos o corpo de Cristo, somos a representação de Cristo aqui na terra, somos a parte visível de Cristo Jesus aqui na terra. E o Senhor Jesus já nos garantiu que se nós vivermos sobre a pedra angular que é Ele e a revelação de que Ele é o Redentor, Ele é o Messias, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da autoridade, Ele é Ele. Se nós vivermos em fé nessa confiança, nessa verdade, em fé e confiança nessa verdade, nessa pedra, nós vamos desfrutar de tudo que Cristo tem para nós, porque Ele edifica a igreja dele a partir dessa verdade, e nós nos tornamos participantes de tudo isso ao crermos, ao vivermos pela fé nessa verdade. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé, mas fé em quê? Fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, nós precisamos deixar de lado essa visão meramente natural. Viver a partir daquilo que nós cremos e não daquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Se nós olharmos de forma meramente natural, terrena, amados, nós vamos entrar em colapso. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, crendo no que a palavra de Deus diz, nós vamos atravessar
todas as tribulações, todas as provações, todas as tempestades, vamos vencer todas as tentações, porque por causa do poder e da autoridade que Cristo derramou sobre nós. Não é autoridade vinda de nós mesmos. É a Cristo que derramou essa autoridade. É Cristo que nos revestiu de poder. É Cristo que depositou o seu Espírito para viver em nós. Amados, que eu e você, nós aprendamos a viver a partir dessas realidades. São realidades espirituais e nós, como pessoas espirituais, porque nós nascemos de novo em Cristo e nos tornamos pessoas espirituais, nós precisamos aprender a viver no reino de Deus. No reino de Deus, amados. E viver no reino de Deus é sobrenatural. É indo além do natural, com uma visão além do natural. Olha o que o apóstolo Paulo concluiu. Ele diz assim, olha, a intenção de tudo o que Jesus Cristo realizou é que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida através de vocês, igreja. E daí ele pede ali no versículo 13, por causa disso eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações. Não fiquem desanimados. Ei, eu já entendi. Eu fui chamado para isso, para pregar as boas novas para os gentios. E vocês não devem desanimar porque eu estou preso. Vocês devem entender que tudo isso faz parte da vida espiritual com Cristo. Então não desanimem por causa das minhas tribulações. Enxerguem além. Entendam a vida no Espírito e pelo Espírito. Amados, e ele continua esse capítulo 3 aqui para nós encerrarmos, e ele faz uma oração extraordinária. Aí ele diz assim, ali do versículo 16 em diante, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Veja que é mediante a fé, amados. E fé, como eu já mencionei, não é algo paralisado, estático. Fé é dinâmico. A nossa fé precisa ser uma fé perseverante. Todos os dias nós vamos crendo, confiando no Senhor, todos os dias da nossa vida. Aí ele continua, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em quê? Em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que então vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí ele conclui, a quem? A Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória. A glória é para Deus, é para Cristo Jesus, mas o poder dele ele já derramou sobre nós. E nós vivemos esse poder pela fé, essa autoridade pela fé. E precisamos assumir essa responsabilidade como filhos de Deus. E a partir de amanhã, dos devocionais de amanhã, dos capítulos 4, 5 e 6, nós veremos como nós podemos, na prática, abandonar essa vida natural e viver de uma forma que manifeste esse poder de Deus, que revele esse poder de Deus e essa vida de Deus. Porque o inferno, as portas do inferno, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós, amados, somos a igreja do Senhor e vamos avançar para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a compreender essa vida no Espírito, a partir de uma obra consumada que Cristo Jesus realizou. Pai, nos ajuda a compreender que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e é a partir desse local que nós precisamos desenvolver a nossa vida. Pai, nos ajuda a compreender que o Senhor já derramou autoridade, sabedoria sobre nós. Ajuda-nos a compreender, Pai, essa vida sobrenatural que vai além do que os nossos olhos naturais enxergam.
Pai, nos ajuda a compreender de fato, de uma vez por todas, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra potestades, principados, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. E o Senhor já nos deu autoridade sobre tudo isso. O Senhor já nos deu poder sobre tudo isso, porque o Senhor já expôs todo o mal, a vergonha pública na cruz do Calvário, e como está escrito, em Cristo Jesus, nós, seus filhos, somos mais do que vencedores. Não é pela nossa capacidade, pelas nossas obras, mas é pelo poder de Cristo Jesus, pela autoridade que vem de Cristo Jesus. Ajuda a mim e aos meus irmãos a entender essa vida, que não é uma vida meramente terrena e natural, mas é uma vida sobrenatural, vivida no Espírito e pelo Espírito, em completa confiança a Cristo Jesus. Nos ajuda a vivermos assim, a entendermos essa realidade, Pai. Em nome de Jesus, nós temos sido bombardeados com informações, com aquilo que vemos e ouvimos, nós temos sido bombardeados com todo tipo de mal e muitas vezes não temos entendido de onde nós devemos lutar, Pai. Não é nessa arena terrena aqui, não. Nós devemos lutar, Pai, a partir do local que o Senhor nos colocou, em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Em Cristo Jesus, Satanás está debaixo dos nossos pés. Em Cristo Jesus, a sua igreja, os seus filhos avançam em triunfo. Em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Ajuda a mim e aos meus irmãos a entender essa verdade, crer nessa verdade e viver essa verdade pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.